Meus queridos irmãos, muito boa noite. Quando os espíritos foram criados por Deus, o Pai Celestial determinou que todos teriam como finalidade a perfeição relativa e a felicidade. E também o Pai determinou que deveria existir uma metodologia apropriada para que esse desiderato superior fosse alcançado. Evidentemente que o próprio Criador estabeleceu as leis. E evidentemente que as leis são imutáveis. Queiramos ou não, essas leis acontecem independente da nossa vontade. E para que o espírito atinja essa perfeição e atinja a felicidade para a qual foi criado, há necessidade de vidas sucessivas. Não há como, após a criação de um espírito sem saber, simples, numa única existência, atingir esta perfeição estabelecida pela lei divina e atingir a felicidade. Notemos que quanto mais o homem se desenvolve, quanto mais o homem cresce, maiores são os conhecimentos e mais dificuldade temos em abarcar todos esses conhecimentos. Então, a necessidade dessas vivências, que nós espíritas chamamos de reencarnação, palingenesia, que é um nome que vem já muito antes de Cristo, as muitas vidas pelas quais o espírito passa. E Jesus, quando falava com seus discípulos, disse uma frase muito conhecida de todos nós: na casa de meu Pai há muitas moradas. E Jesus referia-se a vários tipos de moradas. Jesus falava do espírito em diversas situações da sua vida. Seja o espírito em estado de encarnação, seja o espírito em estado de desencarnação. Na verdade, o espírito vive desde o momento em que ele foi criado, jamais deixará de existir. Mas ele existe de várias formas, de várias possibilidades. E não somente a questão dos mundos que vamos tratar, mas também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, que trata exatamente das moradas na casa do Pai, há uma explicação interessante, que essas moradas podem ser também entendidas sobre os diversos aspectos que o indivíduo vivencia da alma, diversos estados da alma, de felicidade, de tristeza, de dor, de alegria. São estados em que ele está em determinadas fases de sua vida, ou por tempos, vivendo como uma morada que terá que se modificar. Nenhuma dessas moradas é absoluta ou eterna. E vamos ver essas diferenças. Quando Jesus refere-se à casa do Pai, a casa do Pai é o universo. O universo é tudo que nós podemos e que nós não podemos sequer imaginar. Temos os nossos limites pela nossa própria situação de espíritos encarnados e encarnados na Terra. As moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e são de diversos graus. E esses mundos e esses graus não são absolutos, eles são sempre relativos, porque a visão
será sempre daquela em que o espírito estiver, tendo a visão superior ou inferior. Então existe um parâmetro, um critério para que possa se estabelecer o grau e a relatividade desses mundos. Então vejamos. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Questão 25 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec pergunta quem são os espíritos, e a resposta é essa: os seres inteligentes da criação. E na questão 23, desculpe, na questão 76 do Livro dos Espíritos, existe uma segunda definição, num outro contexto, da palavra espírito, quando se diz que são individualidades que povoam o universo fora do mundo material. E realmente, quando nós estamos aqui, nós falamos os espíritos. Então nós estamos dizendo que nós estamos encarnados, apesar de sermos espíritos, mas nós nos referimos aos espíritos aí nessa ideia da individualidade povoando o universo fora de um mundo corporal. Então são duas visões estabelecidas no Livro dos Espíritos e que é interessante fazer essa distinção para o melhor entendimento do que nós vamos tratar na palestra de hoje. Como seres interexistentes, todos os espíritos estão submetidos à lei do progresso e não há retrocesso. A lei do progresso é uma lei geral estabelecida por Deus. E todos os seres estão submetidos a essa lei. E na lei do progresso não se admite a possibilidade do retrocesso em situação alguma. O que existe sim é a possibilidade do estacionamento, mas não do retrocesso, porque a lei é sempre dinâmica, evolutiva, ela vai para frente. Como seres interexistentes, quer dizer, o espírito está vivendo as várias existências e às vezes numa mesma situação muitas existências. Por exemplo, nós somos seres encarnados, mas como seres interexistentes nós emancipamos e durante o sono físico nós adentramos na espiritualidade e convivemos com os espíritos que estão em estado de desencarne, de desencarnados. Então existe essa constante interação entre os espíritos encarnados e os espíritos encarnados. Por isso se diz que somos seres interexistentes ou interexistenciais. E vivemos como espíritos muitas realidades que Hermínio de Miranda chama de faces, as diversas faces que o indivíduo vive como espírito. E aqui ele se refere, e aqui nos referimos à lei da reencarnação, trabalhando as vidas sucessivas, ou as vivências sucessivas do espírito. Então essas vivências, nós vamos apresentá-las sobre 3 aspectos. A face número 1, a realidade corporal, a número 2, a realidade espiritual, e a terceira considerada a realidade definitiva. Face número 1, realidade corporal. Trabalharemos aqui os espíritos encarnados, que didaticamente Allan Kardec chamou de almas. Didaticamente ele colocou que quando nós nos referimos aos espíritos encarnados, nós estamos nos referindo às almas, e aos desencarnados como espíritos, conforme esclarecemos na questão 76. É apenas uma questão didática e facilitação para o trabalho e para o melhor entendimento. Mas as almas são os espíritos encarnados. E isso nós encontramos no Livro dos Espíritos. Para que haja o processo da encarnação, as leis estabelecidas são as mesmas, porque no universo, os seres que habitam o universo em qualquer mundo, seja ele inferior, seja ele superior, são os seres humanos. E as almas
são os seres inteligentes que, observe, temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecer. Qual é o objetivo da encarnação? O progresso do espírito. Para que ele tenha oportunidades nas diversas e sucessivas vidas que ele vai vivenciar, de aprender, de se ilustrar, de trabalhar a sua intelectualidade, as suas emoções e tudo que possa ajudá-lo no seu crescimento individual e certamente como um indivíduo mais esclarecido ajudando o crescimento coletivo. Uma sociedade, uma comunidade, uma sociedade, um povo cresce à medida que crescem os seus habitantes, porque são os habitantes aqueles que realmente determinam o nível, o grau de evolução do ambiente em que eles estão convivendo. Toda a psicosfera de um determinado ambiente é resultante das mentes, dos pensamentos, das vivências, dos seres que o habitam. Seja ele no mundo espiritual, seja ele no mundo corporal. Então, as almas precisam se revestir de um invólucro corporal para atingir o objetivo da encarnação, que é essa perfeição e a felicidade que nós colocamos inicialmente na palestra. E para alcançá-la é necessário passar pela existência corporal em diversos mundos. E aí, vamos ver por quê. Os mundos são classificados dos seres primitivos aos seres angelicais. O ponto real de referência para que se estabeleça essa classificação foi a própria Terra. Por isso, diz Allan Kardec no Evangelho, não há nada de absoluto. É relativo por isso. Dependendo do nível em que o espírito está e o grau de avanço daquele mundo, para cima ou para baixo, né? Nós teremos o grau superior ou grau inferior. Então, sempre no nosso caso, o ponto de referência é a Terra. E aí nós temos os chamados mundos inferiores, mundos de regeneração e mundos superiores. Nos mundos inferiores reinam as paixões e os instintos. E eles se dividem em dois, os mundos primitivos e os de prova e expiação. No mundo de regeneração, que é o mundo de transição, nós então já vamos estudar que ele fica entre os inferiores e os superiores. E os superiores, os ditosos e os celestes, nestes mundos o mal não existe e existe superioridade, intelecto, moral. Como nosso ponto de referência é a Terra, vamos pensar agora no próprio universo e nos coloquemos, fazendo até uma abstração, saindo um pouco do nosso mundo tão concreto que a gente vive, e o nosso mundinho, né, onde a gente tem ao redor da gente, no nível em que a gente está, e busquemos entender um pouco mais o universo que nos rodeia, próximos de nós. Então nós temos muitas galáxias e pertencemos à Via Láctea. Láctea, via do leite. Foi esse o nome dado a essa nebulosa por ser a ideia que os cientistas, que os astrônomos viram, é que ela parecia leite, numa visão leitosa, por isso Via Láctea. E só na Via Láctea nós temos 200 bilhões de estrelas. Aqui no cantinho vocês estão observando o Sol e o nosso sistema solar, onde nos encontramos. A Via Láctea é uma das menores nebulosas do universo, conhecido pelo homem. Dentro da instrumentação, dentro dos aspectos avançados da atual tecnologia que o homem pode abarcar.
Imaginemos nós que quanto mais o homem crescer, se desenvolver e tiver conhecimentos, mais delicados e aperfeiçoados serão os aparelhos tecnológicos capazes de abarcar cada vez mais as filigranas do próprio universo. Então, a Via Láctea, com seus bilhões de sóis, tem nela o sistema solar. E aqui nós estamos vendo, que pena que parece que não fica muito claro, que para mim está bem escuro. O Sol no centro e todo o sistema solar com os planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno. Favorece um pouquinho, obrigada. Então, a Terra está aqui embaixo, ali azulzinho, todo mundo consegue ver, é a terceira na distância do Sol. E o Sol é uma areia diante do universo. E a Terra, diz André Luiz, é uma areia diante do sistema solar, diante de toda a Via Láctea e de todo o universo. E aí, os teóricos, filósofos e religiosos questionam se existe realmente Deus, que é onipotente, que é onisciente, que é o Senhor de todas as coisas. Seria Ele tão pequeno para criar apenas um único mundo habitado? Seria somente a Terra, nesse universo, que tem seres humanos em processo de evolução? E para muitos, nem é um processo de evolução, é um processo estanque, porque nasce, tem uma vida X, morre e está acabado. A doutrina espírita diz que para entendermos a justiça divina, nesses atributos grandiosos que damos ao Criador, dentro da nossa relatividade e do nosso entendimento, de que Deus é bom, é misericordioso, onipotente, onisciente e é justo. E para entendermos a justiça divina, temos que ter uma visão maior do que essa ideia pequenina de que o homem é o maior ser da criação e que não há possibilidade de que existam outros homens, outros seres humanos, homens aqui no sentido de ser humano. Então, o nosso sistema solar é pequeno diante de todo o universo. E nessa descrição, nessa classificação dos mundos primitivos, nós entendemos, ou pelo menos consta do Evangelho, que são as primeiras encarnações da alma humana. E dizem os Espíritos que a Terra, antes de ser um mundo de provas e expiações, também foi, ou já foi, um mundo primitivo. São os Espíritos que habitam esses mundos primitivos como crianças, mas como crianças prontas a crescer, caminhando para Deus pela própria lei estabelecida pelo Criador. Então, os mundos primitivos. Os mundos de provas e expiações, colocamos aqui a Terra como um modelo. Porque de cada mundo que estamos aqui citando, seja mundo primitivo, seja de provas e expiações ou os demais, existem muitos no universo no mesmo grau de classificação. Para o mundo de prova e expiação, colocamos a Terra, que já está num processo há muito tempo de transição para um mundo de regeneração. Mas ainda na Terra existem muitos vícios, paixões, perversidades, que às vezes a gente fica pensando seriamente como ainda pode existir tantas tristezas, tantas dores no mundo que ainda estamos vivendo. E diz os Espíritos que, aliada a essa perversidade dos homens, ainda há inclemência da natureza, quando nós vemos tantos fatos da própria transformação da Terra que interferem na própria vida do ser humano. E que a Terra, como mundo de provas e expiações, ainda tem muitas misérias e enfermidades
que, claro, já estão se modificando. Ninguém aqui está querendo falar de um milagre, que milagre não existe. Essa transformação é lenta e gradual e vai se processando nos séculos. E nós, nessas sucessivas vivências como espíritos, estamos crescendo neste processo, vindo e passando pelos diversos mundos. Estamos aqui no mundo de provas e expiações. O maior objetivo dos mundos de provas e expiações é desenvolver a inteligência e já o sentimento. Quando nos povos primitivos está trabalhando bastante a questão da intelectualidade, onde o espírito está aprendendo o beabá, como dizem os espíritos, como crianças que estão naquele processo de crescimento natural, passando pelas diversas fases. Os mundos regeneradores. Este é um mundo que, diz os espíritos, não é o mundo da felicidade ainda. É o mundo da aurora da felicidade. É aquele em que a felicidade está despontando já, né? Onde os espíritos encontram descanso, renovam forças, conseguem descansar, vão gradativamente, já vêm mais libertos das paixões, suportam com muito mais facilidade as suas provas, sem queixume, sem angústia, sem dor, e já não há mais um processo de expiação, já está partindo para a liquidez dessa expiação e mais trabalhando o processo de provação, onde, como um aluno numa escola, é testado para verificar até quanto ele já aprendeu e até que ponto ele pode galgar novos degraus. Ainda sujeitas às leis das leis da materialidade e as vicissitudes. Então não é um mundo já superior, ele é um mundo que fica entre os mundos inferiores e os mundos superiores. Os mundos ditosos, onde já o bem sobrepuja o mal. Lá, e é muito interessante, gostaria que, quem sabe hoje à noite, quando chegarem em casa, peguem e leiam o 3º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, onde, muito bonito, Santo Agostinho descreve esses mundos ditosos, os mundos celestes, com detalhes, mostrando que aqueles espíritos que lá vivem já estão acima do mal, já se amam, já se compreendem, não existe mais a inveja, o ódio, o orgulho, a vaidade, já o espírito já passou e já está elevado moralmente, bem mais elevado moralmente. Aqui diz os laços, eu resumi em 3 frases, os laços de amor e fraternidade unem uns aos outros e ninguém está em expiação. Então, a expiação já acabou, portanto já estamos na aurora da felicidade, entrando realmente nesse processo da felicidade. E os mundos celestes ou divinos, onde reina exclusivamente o bem. Os espíritos já estão depurados. Não existe mais a obrigatoriedade da reencarnação para o progresso. Já a encarnação já é voluntária. E certamente esses espíritos, devido à alta consciência que têm do bem, do amor aos semelhantes, oferecem-se para ajudar os mundos que estão no processo mais necessitado de auxílio e de amparo. Voluntariamente, eles dedicam-se a ajudar os seus semelhantes. Vimos a face 1. A face 2, realidade espiritual. Aqui vamos trabalhar com os espíritos desencarnados, que Allan Kardec, na questão 84, nessa parte, onde ele trabalha no mundo espiritual, de inteligências incorpóreas, tirando aquela ideia do primeiro caso, que são as inteligências corpóreas, né? Quando nós estamos encarnados. E falamos aqui do mundo normal primitivo. O mundo normal primitivo, voltando um pouquinho aqui, o mundo normal primitivo
é estabelecido e esclarecido na doutrina espírita como a origem, o mundo do qual viemos. E diz os espíritos que os mundos normais, os mundos primitivos, são aqueles onde os espíritos criados vão sendo distribuídos, vão sendo trabalhados. Mas é o mundo original, e os mundos corporais são aqueles que até copiam os mundos espirituais. Então, a questão que se levanta filosoficamente é essa, a questão da sobrevivência, como o nosso companheiro Hermínio de Miranda diz, né? A questão da sobrevivência, história mais repetida e estranhamente mais ignorada do mundo, a continuidade da vida após a morte. É uma questão chave, fundamental para todas as criaturas. Aquelas criaturas, desde o homem mais primitivo até os nossos seres atuais, os nossos filósofos, os nossos religiosos, os nossos cientistas, questionam: será realmente que existe vida após a morte do corpo físico, quer dizer, saindo do mundo corporal? Continuaremos vivendo, existindo? Para muitos, sim. Vamos para o céu, vamos para o inferno, vamos para o purgatório. Para outros, continuamos ligados ao nosso corpo físico até o momento do juízo final. Para outros, não existe mais nada. Somos pó. Fomos criados pó. E para o pó voltaremos. Que é aquele que não admite, numa teoria materialista, que exista continuidade da vida. Mas para nós espíritas, essa é uma real certeza. Não temos mais nem sequer questionamentos, porque qualquer questionamento que possamos fazer em função da existência e da sobrevivência do espírito, para nós já não tem mais significado, uma vez que temos todas as respostas analisadas e esclarecidas numa lógica que ninguém jamais poderá duvidar. Aqueles que ainda não chegaram a este entendimento, certamente chegarão. Porque é da lei que nós fomos criados, vivemos passando por muitas existências e todos entenderemos um dia a lei natural. À medida que o ser humano vai crescendo, que existe, vai se amadurecendo, vai buscando um maior entendimento espiritual, intelectual, ele vai compreendendo as leis divinas. As leis, como coloquei no início, estão aí, vigem, e nós estamos submetidos a ela. Entender ou não entender a lei divina é uma questão de tempo, porque inteligentes todos somos. A inteligência é um atributo do espírito estabelecido por Deus, e a ideia de que existe um ser superior a nós é inata. Então, por mais primitivo que o ser seja, sempre dentro dele existe, na sua intimidade, na sua consciência, aquela ideia do ser superior, aquela esperança da justiça, do amor, do entendimento, da fraternidade. Isso faz parte do ser humano, porque é lei natural. Então, entender que nós, como espíritos, vivemos desde que fomos criados. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Já entendida por muitos, a entender por muitos outros, mas todos um dia entenderemos. Stephen Hawking, que é um físico inglês, moderno, ele ainda está vivo, eu digo fisicamente, diz
que é pouco inteligente supor que a nossa realidade é a única expressão do universo. Ele não consegue, e realmente ele não explica detalhes da possibilidade da continuação da vida. Mas ele diz que é pouco inteligente supor que somos os únicos no universo. E uma, também antropóloga e professora, pesquisadora, na Isto É de 2006, um texto que guardei porque achei muito interessante, ela diz o seguinte após suas pesquisas: a ciência física que conhecemos, dentro do paradigma materialista, não tem instrumental para estudar mecanismos subjetivos como o espírito. Como trabalhar fenômenos extrafísicos com parâmetros físicos? Veja que subentendido na frase dela, ela que não consegue um instrumento, segundo as suas pesquisas, capaz de detectar objetivamente a presença do espírito ou a continuidade da vida além da morte, questiona exatamente isso, dizendo que os paradigmas são materialistas e que os mecanismos para buscar a comprovação da existência do espírito ainda vai demorar. Porque os instrumentos não são assim tão fidedignos, capazes de buscar e confirmar para todos esse princípio. Mas hoje, mais modernamente, a ciência já está chegando lá e a física quântica já consegue muitas e muitas explicações, né, dos mundos paralelos, da matéria, da questão da energia, está chegando devagarinho a comprovar a todos esses princípios que estamos falando aqui. Então a realidade espiritual, ou mundo dos espíritos, que se encontra na segunda parte do Livro dos Espíritos, fala do mundo espírita que pré-existe e sobrevive a tudo. Falamos do mundo primitivo, do mundo que existe, pré-existente, e que sobrevive ao mundo físico. Então, o mundo corporal poderia deixar de existir sem alterar a essência do mundo espírita. Mas, como Deus estabeleceu que as vidas se sucedam nos diversos mundos, na interexistência do espírito, do mundo corporal para o espiritual e do espiritual para o mundo corporal, ele existe e faz parte da lei natural. Uma prova disso somos nós que estamos aqui encarnados. E esses mundos são interdependentes, agindo um sobre o outro incessantemente. Incessantemente nós estamos aqui e ao mesmo tempo estamos lá. E estando lá, estamos aqui. Porque nós pensamos, porque o nosso pensamento é vida, porque é emitido e anda através de ondas que são absorvidas, assimiladas, sintonizadas por outras criaturas que também pensam, que também emitem ondas, que também se interpenetram as ondas que nós estamos emitindo, fazendo uma constante ligação entre todas as criaturas. Então nós vivemos interdependentes, deixamos o mundo físico, voltamos ao mundo espiritual, deixamos o mundo espiritual, retornamos ao mundo físico, e mesmo quando estamos no mundo físico, estamos em contato direto com o mundo espiritual. Somos inspirados, temos intuições, temos capacidade de falar com os espíritos quando existe essa condição. E estamos num constante aprendizado dessa inter-relação e dessa comunicabilidade com os espíritos. Em A Gênese, capítulo 1, Allan Kardec diz o seguinte: no intervalo das encarnações, das existências corporais, o espírito torna a entrar no mundo espiritual, onde é feliz ou desgraçado, segundo o bem ou o mal que fez. Deixando claramente a questão moral da prática do bem, do amor, nessa vivência de aprendizado que todos estamos fazendo. Silveira Sampaio foi um jornalista famoso no Brasil
cronista, autor de peças de teatro, etc., era completamente materialista quando aqui viveu. E não acreditava nem sequer que ele continuaria existindo. Passada a vida corporal, quando ele adentra no mundo espiritual e encontra uma outra realidade, um outro mundo, completamente desconhecido para a sua até arrogância, conforme ele mesmo diz, no seu pensamento, ele tem uma frase que eu copiei que diz assim: eu vivo. Sabem o que é isso? Alguém cogita sequer? Existe uma realidade objetiva e forte. Morte não é ilusão ou mistério. Poderão compreender o que sinto? Na ânsia de trazer ao mundo físico, aos seres encarnados, a constatação da sua realidade, que no momento ele está vivendo. E acho interessante, porque não é espírita, não é uma criatura que tivesse estudado o espiritismo ou qualquer visão espiritualista que determinasse a compreensão da realidade espiritual. Ele se dizia materialista. E nesse entendimento que a doutrina espírita nos apresenta a respeito da realidade espiritual, nós chegamos àquilo que se chama erraticidade. As almas no intervalo das encarnações, essa é a razão, não é alma que erra, é a alma que está errante, vive no intervalo das diversas encarnações. Porque os espíritos vivem em toda parte, povoam os espaços infinitos. Onde nós achamos que não existe nada nem ninguém, pode estar os espíritos. As cadeiras que nós achamos que estão vazias aqui, não estão, com toda certeza. Os espíritos estão presentes. Só que nós não podemos enxergá-lo porque estão numa dimensão diferente daquela que nós abarcamos com os nossos olhos, com os nossos ouvidos e com as nossas capacidades de percepção. Mas eles existem, povoam o espaço, são mais sutis, segundo a densidade e a vida mental em que se graduam. E o importante, pisam no solo de matéria que corresponde à frequência de densidade do seu corpo fluídico. Portanto, quando nós desencarnamos, nós vamos morar naquele local em que a nossa condição espiritual permite. E tem uma frase de André Luiz, rapidamente lendo: nossa criação mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. Cada qual de nós respira em determinado tipo de onda. Quanto mais primitiva se revela a condição da mente, mais fraco é o impulso vibratório do pensamento, induzindo a compulsória permanência do ser às regiões da consciência daqueles que lhe são afins. Compulsória. Portanto, independente da vontade de cada um de nós, estaremos no local em que precisaremos estar. Então, é importante que a gente tenha essa consciência. O objetivo da palestra é esse. Que a gente tenha consciência para que a gente haja aqui e agora para as mudanças que se fizerem necessárias em nós. Emanuel Swedenborg foi um grande médium sueco, considerado na época um dos homens mais cultos e inteligentes. E ele tinha uma mediunidade fantástica. Via o mundo espiritual e convivia com o mundo espiritual como nós encarnados convivemos com o mundo encarnado. E muito ele descreveu dessa realidade espiritual. Ele dizia: o outro mundo, para onde vamos depois da morte, consiste em várias esferas, representando outros tantos graus de luminosidade e de felicidade. Cada um de nós irá para aquela que se adapta à nossa condição espiritual, tal qual André Luiz colocou e que acabamos de ver. E no mundo espiritual, na erraticidade, nós vamos encontrar as regiões inferiores, atendendo àquele princípio básico da justiça divina, cada um segundo suas obras. Espíritos são imperfeitos, dominados pelas paixões e pelas sensações da vida material. Muito ainda terra a terra.
E dizem os espíritos que eles interferem bastante no mundo corporal pela ligação direta que eles têm nessa interexistência com os encarnados. E aqui aparece aquela famosa palavra umbral, tão falada no meio espírita, e que surgiu, é uma palavra mais antiga, porque umbral significa entrada, patamar, é passagem de uma região para outra. O umbral de uma determinada sala, numa casa. E André Luiz, no livro Nosso Lar, que também tem um filme que todo mundo acompanhou e que gerou muitas questões e questionamentos, o tal do umbral, que é o local que ele mesmo define no livro Nosso Lar. Ele diz assim: é a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram atravessar as portas dos deveres sagrados, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano dos erros numerosos. Funciona como região de esgotamento de resíduos mentais. Ou seja, as pessoas que ali estão passando por dificuldades, por provas, por muitas expiações, procurando purgar. Para muitos autores, o umbral seria um purgatório da Igreja Católica, né? Não seria um inferno, porque para o Espiritismo, o céu e o inferno são estados da alma. Não é um espaço delimitado, onde as pessoas irão para sofrer eternamente ou para as beatitudes eternas, numa vida parada, estática. Então, a ideia do purgatório, que seria o purgar, tirar de dentro, né? Respirar para fora as suas dificuldades, estaria bastante razoável com o entendimento da palavra umbral. E que passaremos se estivermos nessa visão definida por André Luiz. Mas existe na erraticidade as regiões superiores, né? Onde os espíritos que lá se encontram procuram constantemente praticar o bem. Em A Gênese, Allan Kardec diz que o mundo espiritual tem esplendores por toda parte, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, submetidos à influência da matéria, não entreveem sequer, e que somente são acessíveis aos espíritos purificados. Aqui atendendo aos imperativos naturais da lei do progresso. Cada espírito adentra na zona que ele tem condições de suportar. O inferior não tem condições de entrar nas zonas superiores, porque o nível de vibração se choca e não há a possibilidade desse contato. A Condessa Paula, no livro Céu e Inferno, fala das moradas aéreas, das belezas do mundo superior. No livro Céu e Inferno, existe na sua segunda parte vários depoimentos de espíritos de diversos níveis, que Allan Kardec faz a entrevista com eles e faz comentários práticos, doutrinários, trazendo-nos várias informações que garantem a nossa segurança no conhecimento dessas realidades. E a Condessa Paula já é um espírito bem adiantado, que vai descrevendo, conforme vocês estão podendo ver, podendo ler, vários pontos muito interessantes. Também, se quiserem ler, o livro Céu e Inferno complementa bem o que nós estamos colocando. Existem também os mundos transitórios na erraticidade. São chamados mundos intermediários e temporários. Não são definitivos. Aliás, nenhum mundo é definitivo. Só os que estão abrigando espíritos puros, porque todos estão mudando. Como você vê, a Terra está mudando do mundo de provas e expiações para a regeneração. Então, à medida que o processo vai acontecendo, as mudanças vão acontecendo. É a lei do progresso, é a lei da evolução, é uma lei dinâmica. Então, o Livro dos Espíritos e também na RI, Allan Kardec diz o seguinte: os mundos transitórios são estações ou pontos de repouso. Servem de habitação temporária para descanso e refazimento dos espíritos, que a elas podem ter acesso.
que a elas podem ter acesso. Novamente, aqui o princípio anterior acontece. E onde gozam de maior ou menor bem-estar de acordo com a sua graduação. Portanto, podemos observar nessas colocações que estamos fazendo aqui, que tudo é uma questão de conquista, de luta individual, de esforço pessoal, do uso da nossa inteligência e da nossa vontade para a conquista deste crescimento pessoal e, consequentemente, também num trabalho coletivo. Existem no mundo espirituais as chamadas colônias espirituais, bastante falado ultimamente, que tem como objetivo o atendimento, o socorro, né, o estudo, todo esse trabalho que o espírito vai fazendo no mundo espiritual. Essa purificação natural que ele vai fazendo e trabalhando, e estudando, e aprendendo, sempre assistido por benfeitores amigos. Então existem muitas colônias espirituais, são muitas. Cada país tem núcleos onde essas colônias acontecem no próprio país ou no próprio continente. E nós conhecemos bastante, já ouvimos muito falar, porque existe uma coleção, a partir de Nosso Lar, existe uma coleção de várias obras escritas por André Luiz, em que ele dá continuidade às informações da vida em Nosso Lar e da ligação de Nosso Lar com o mundo corporal, a Terra. E esse livro, que foi lançado em 1944, abriu horizontes a muitas criaturas e a muitos espíritas. Mas é um livro que, para ser lido, aconselha-se primeiro conhecer as obras básicas. Até porque, se nós não tivermos uma noção de determinados princípios básicos que a doutrina espírita coloca, como, por exemplo, a lei dos fluidos, etc., passa o livro O Nosso Lar a uma visão de ficção. Então temos que ter cuidado, inclusive, para indicar a obra Nosso Lar. Porque várias pessoas já me falaram, vocês estão enganados, aquilo lá é obra de ficção, assim como outros autores de ficção escreveram. Porque não conseguem entender que exista, por exemplo, um aeróbus, um avião andando no espaço. Não consegue muitas coisas absorver esse conteúdo. Então, o Nosso Lar aqui tem uma figura do livro Cidade no Além, que a Egorina Cunha publicou através da pena de Valdo Pereira Franco, e que está aqui um desenho que ela fez, que consta da obra, da cidade Nosso Lar. É uma cidade transitória também. Um dia ela vai acabar, ela se muda. Né? Alvorada Nova, Casa Transitória, Colônia Correcional de Maria, da Legião de Maria, muito explicada no livro Memórias de um Suicida, né, que a Ivone Pereira fala. Existem também os chamados postos de auxílio, que representam o campus avançado de uma colônia espiritual. E olha, os centros espíritas, quando bem trabalhados, planejados, onde há realmente um trabalho de fôlego, de fato, onde as criaturas que convivem, que trabalham, têm como objetivos elevados e cumprem os objetivos que se propõem, é um posto de auxílio neste trabalho do mundo espiritual com o mundo corporal. Nessa interexistência, onde os emancipados encarnados adentram para a aprendizagem como se estivessem fazendo estágios, e onde também os desencarnados buscam o contato direto com o mundo físico, dependendo das suas necessidades. Então são postos de trabalho, de socorro, vinculados às colônias espirituais, mas quando realmente são significativos no mundo espiritual. Falaremos desses assuntos no sábado, no trabalho que vamos desenvolver sobre a questão da mediunidade, estudo e prática, e a importância dela para o trabalhador espírita.
E muitos desses assuntos estarão presentes, porque nós vamos ver exatamente essa relação contínua na casa espírita entre os dois mundos. Então, E finalmente a fase 3, que é a realidade chamada definitiva. São os bem-aventurados, os puros espíritos. E se encontra isso nas questões do Livro dos Espíritos, que trata inclusive da lei do progresso, da progressão dos espíritos. São os mensageiros e os ministros de Deus, que têm a superioridade intelectual e moral absoluta, sempre em relação aos espíritos de outras ordens, sempre naquela parâmetro de relação. Não precisam sofrer provas nem expiações, porque eles não têm mais os vícios, as maldades, já atingiram altos conhecimentos e a bondade é absoluta, o bem reina. Não estão sujeitos à encarnação em corpos perecíveis, somente voluntária. Gozam de inalterável felicidade, que já chegaram àquele objetivo que colocamos no início da palestra, da perfeição e da felicidade. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores e assistem os homens nas suas aflições. Como vemos aqui, não são espíritos que porque chegaram ao nível mais elevado, ou pelo menos o mais elevado que temos a condição de sequer de abarcar no entendimento de que isso possa existir, não estão parados, não estão estáticos. Eles estão em absoluta atividade, em constante atividade. Não tem necessidade de dormir, de descansar, de tantas coisas. O descanso é diferente, a forma de viver. Então, meus irmãos, a realidade possui muitas faces, como nós já vimos nesse decorrer das vivências do espírito. Existe aqui uma frase que eu gosto muito, de Alta de Souza, quando ela faz uma homenagem a Divaldo Pereira Franco, que todos sabemos é um médium baiano, um expositor espírita, e que criou e dirige a Mansão do Caminho, que é uma casa de assistência a crianças e jovens na Bahia, e que abriga crianças que foram abandonadas, várias situações. E conta, ele mesmo, que num determinado dia, quando ele recebeu a primeira criança, que foi colocada na porta da Mansão do Caminho, ele pegou e foi para o cartório para registrar. E quando ele chegou no cartório, ele disse: pá, mas e agora? Eu sou o pai, e a mãe? Não sabia quem era. Diz que quando ele pensou assim, ele olhou e entrou um espírito muito bonito, de mulher, que ele não conhecia. E aí ela disse: sou Alta de Souza, coloque meu filho, meu nome, eu serei a mãe dessa criança. E ele disse que muitos dos filhos dele foram registrados com o nome da mãe, Alta de Souza, porque não sabiam quem era, a criança é colocada, é abandonada na porta da Mansão do Caminho. Então, existe um poema que ela dedica a ele, e eu tirei esta frase: é necessário aproveitar o momento, o tempo, as oportunidades, agora, enquanto é hoje. Acho que essa frase serve para nós, porque nós estamos com a mão na massa, estamos aqui no dia a dia, na hora a hora, com o vigor, com a inteligência, com o trabalho, com as oportunidades em nossas mãos. Procuremos viver agora, de modo que ao deixarmos o mundo físico e adentrarmos numa outra realidade, que nós sabemos que existe, mas não sabemos exatamente qual delas iremos ou onde iremos pisar, tenhamos a condição de abraçar e de adentrar no mundo melhor. E aí fica a pergunta para todos: qual será o nosso próximo destino ao deixar este mundo físico? Que Deus nos abençoe, nos ilumine e muito obrigada.